Embora não seja ainda diagnosticada como doença, a falta de contato com a natureza traz problemas para a saúde. Ela claramente agrava o estresse e contribui para inúmeras doenças quando aliada ao sedentarismo. Trata-se de um fenômeno moderno, próprio das grandes cidades, em que não há tanto espaço verde disponível para o cidadão. Mas quais são as suas principais causas? Quais as suas consequências, tanto na dimensão particular quanto na pública? Alguns especialistas argumentam que não é bom tratar o assunto como uma doença individual, para a qual sempre surgirão remédios paliativos. Mas e se tratamos o assunto como uma doença das cidades, locais onde até 2050 mais de 2/3 da população mundial estará vivendo? E se buscarmos um tratamento holístico para combater essa doença das cidades? Será que conseguiremos, assim, dar passos em direção a uma sociedade do bem-estar e do desenvolvimento sustentável? Para buscarmos respostas a essas perguntas, conversaremos hoje com a professora Marlise Bassani, especialista em psicologia ambiental na PUC, e o arquiteto urbanista Marcelo de Andrade Romero, da USP. Na Londres de 1841, em plena Revolução Industrial, a região do East End era um verdadeiro formigueiro humano, com muitas fábricas, epidemias e poluição do ar e da água. Aconselhada pelo sanitarista William Farr, a rainha Vitória decidiu construir ali um parque que até hoje leva o seu nome. O Victoria's Park é um projeto pioneiro, principalmente por enxergar essa relação entre saúde pública, meio ambiente e planejamento urbano. Victoria Park, where we're standing today, is a classic example of one of the first urban parks in England to be created, based on the need for people to be healthy in order to work. There's been provision, conscious decision to provide for parks, and that came about more in the 40s after the Second World War, when there was such a mess everywhere, bomb sites everywhere, no housing, and that formed the basis of creation of new spaces from that time onwards. I think in London we're rediscovering what was the origin of the purpose of parks, in that they were first set up to provide lungs for Londoners. When in an industrial growing city, many of the workers lived in very poor housing, and they needed to actually exercise, but there was nowhere to go. So what was happening today is that we're realizing that with current health problems like obesity, cardiac problems, diabetes, etc., people need to get out and exercise. But what we're trying to encourage people to do is realise that parks aren't just places for exercise, they're places to relax, and for very good place for passive use. So, for example, mental health well-being is improved by people taking a stroll in the park. So it's not that physical, but that's very good for people. And even just having a view onto a park is very good for people's well-being. Public parks in the UK are truly democratic spaces. You don't have to pay to go into them, anybody can use them, and you can almost do anything within the law in those parks. You can do all kinds of sports, you can just sit and watch the world go by, you can meet friends, all kinds of activities, they're endless. This park in Victoria is here today because local people got together and petitioned for the provision of a park, and that has been replicated elsewhere in the country and probably around the world. And it's simply a few people coming together with an idea, with a vision, and just not giving up is what made it happen. The city fathers realised that they needed to give in to it, so it wasn't a difficult battle to win, but it started with the people. I think it's really important that emerging cities, that politicians legislate for the provision of
parks and green spaces for their citizens. Where cities are growing, the politicians need to make sure that parks are provided as part of the development of their city, alongside housing, jobs and employment opportunities. There is a problem that where the density and the densification of cities is so great that there's no space, it's all built on. Retrospective provision of parks is a real challenge, but it's not impossible. In London, it's particularly weather dependent. So today, we're not seeing many people, but I imagine in São Paulo, you'd have a problem keeping people out. I don't know São Paulo at all, but I imagine with the climate and everything, people are very much outdoors, very social, very interactive. And what better place than a park to meet friends and do things together. Equally, where they're big enough, you can actually have a degree of isolation as well and solitude. It's vital to people's well-being in terms of their mental health and in terms of their physical well-being. And we see park, we have in England the National Health Service. We consider our parks as being the natural health service, in that they are natural and they're very good for your health. Marise, nós podemos dizer que esse apartamento, né, da natureza, esse distanciamento da natureza é uma doença? O que a comunidade médica diz sobre isso normalmente? Eu trato saúde, né, de uma maneira mais ampla e interdisciplinar, né? Eu sou psicóloga, eu fico trabalhando com as outras áreas e vendo os efeitos que tem, porque o fenômeno é bem maior, né, do que uma área só dando conta. O que se vê de contato são três, na verdade, três influências principais. A primeira é que o contato com o verde, o contato com a natureza, traz uma potencialização de algumas habilidades humanas. Por exemplo, a atenção. Então, assim, mudar ritmo de crianças na escola, em que ela sai no recreio e vai para uma praça, por exemplo, aumenta a atenção, concentração. Então, nós temos um trabalho interessante nesse sentido, que foi generalizado, desse daí foram feitos outros estudos, para trabalhadores em empresas. Então, o que acontece? O efeito todo de fadiga começa a diminuir. Por quê? Porque se você colocar paredes verdes, né, de preferência cercas vivas, ou qualquer contato que tenha tirar a atenção do trabalho repetitivo para algo que traga noção da natureza, faz com que aumente a atenção e diminua o ritmo de fadiga. Então, isso é uma coisa interessante, porque diretamente potencializa algumas capacidades humanas. A outra coisa é diminuir o efeito dos estressores. A gente chama de restauração. Não é um termo estranho, mas é assim, o efeito que traz o contato que eu tenho auditivo, porque a percepção é global, né? Ela não é só visual. As pessoas pensam assim, pensam em percepção que o verde é ver, né? O verde não é só. É sentir, é o olfato que muda, a discriminação auditiva. Então a pessoa começa a perceber sons que até então ela estava com surdez, a gente chama de surdez psicológica, porque isso deixa de existir no ambiente dela. E este recuperar vai recuperando o dano, digamos assim, que esses estressores ambientais trazem. Então, é muito positivo, realmente, como um efeito de restauração. Não é o contato só, depende, né? Tem estudos assim, principalmente no Japão, que trabalha em ambiente muito confinado e debaixo da terra, que traz com que a pessoa escolhe a paisagem que ela vai colocar diante dela. E isso é importante, porque não é só qualquer verde, é o que a pessoa tem de significativo
para a vida dela. Então, se eu gosto de praia e não posso estar na praia, então deixa eu colocar uma foto de praia ali, que isso vai fazer com que aqueles estressores me deixem mais calma, ou que eu me sinta melhor e fale, olha, ou então eu preciso sair daqui mesmo, né? E eu acho que é isso, que tem isso mesmo, né? Deixa eu sair daqui, que é muito importante, porque a pessoa, para equilibrar, é o que a gente fala, né? Para equilibrar o estresse, na verdade, é um processo, não é um estresse, é um processo. As pessoas falam, né? Tive estresse com fulano porque discutiu. Não, isso é uma discussão, não teve estresse nenhum. É um processo de avaliação entre as exigências do meio e o que eu posso, como ser humano, dar conta dessas exigências. Marcelo, qual o papel que os urbanistas têm nesse processo de distanciamento entre as pessoas e a natureza? O que eles estão pensando e fazendo para retomar ou pelo menos para promover o reencontro? Olha, excelente pergunta. Na verdade, muito até oportuna. Eu tive a satisfação de participar de um grupo de professores da Universidade de São Paulo, que juntamente com técnicos da Prefeitura, da Secretaria do Desenvolvimento Urbano, elaborou um plano para esse reencontro. Um plano para reencontrar São Paulo com o verde e diversas outras questões. Foi chamado de Plano São Paulo 2040, a cidade que queremos. Então nós montamos um plano do que seria ou do que será São Paulo no ano 2040. Então esse reencontro tá traçado nesse plano. O reencontro do munícipe com o rio, com os rios, do munícipe com o verde, do munícipe caminhar no máximo 15 minutos até um parque, do munícipe ter contato com parques das escolas que ficam fechados nos finais de semana. Por que os parques ficam fechados? Os parques das escolas ficam fechados. Então esse plano foi muito interessante, ele foi desenhado, ele foi publicado, mas ele é pouco conhecido, infelizmente. O Plano de São Paulo 2040. Então lá, um grupo de planejadores urbanos colocou ali as expectativas do que seria uma cidade mais saudável. Então, digamos que esse reencontro começou a nascer. É importante. Né? Super importante. Marlise, uma questão muito importante também. Será que é a falta de oferta de áreas verdes que produz esse distanciamento? Ou ele existe também em lugares onde há áreas verdes? Onde é que a gente encontra a causa disso? Na verdade, assim, o processo, eu acho, o processo da pessoa deixar um pouco uma identidade tão urbana, porque eu acho que foi durante muito tempo priorizado vamos dizer, quero dizer de uma maneira assim mais simples, uma identidade urbana melhor do que uma identidade rural. Identidade urbana superior, porque está na cidade e aí tem, então, uma conquista pessoal, uma conquista social. E aí ficaria feio falar que gosta, por exemplo, de um ovinho caipira, né? De plantar. Muitas pessoas, até pouco tempo, falavam assim, imagina, que é isso, horta, que é isso, como assim? Imagina você vai plantar alguma coisa em casa? Flores para decoração, mas não o sentido do efeito que tem, muito maior dos recursos naturais para a saúde. Então, assim, tem gente que tem só de ter o verde próximo, aliás, faz a sua vida próxima, praças, muda de lugar, de moradia, para tentar ficar próximo disso, mesmo que seja por paisagem, que ela ainda não tem condições de se apropriar totalmente daquilo. Entendi. E hoje eu vejo assim, uma mudança da identidade, tem vários estudos a esse respeito, de incorporar todas as diretrizes de sustentabilidade, inclusive colocando isso como saúde e mudança de estilo de vida, não como fazer exercício físico só, mas estilo de vida de mudança de valores,
para incorporar esses novos hábitos de contato com o verde, que vai desde uma horta até o contato com os parques e as áreas. Obrigado. Vamos para o nosso primeiro intervalo. Na volta, continuamos discutindo a relação entre acesso à natureza, saúde pública e planejamento urbano. Fique agora com as principais notícias do dia no Band News. A Organização Mundial da Saúde recomenda um mínimo de 12 metros quadrados de áreas verdes por habitante. A cidade de São Paulo, descontadas as unidades de conservação nas margens da cidade, dispõe de apenas 5,2 metros quadrados para cada pessoa. Marcelo, qual o significado dessa orientação da Organização Mundial de Saúde? Como é que ela pode ser vista aqui em São Paulo? Não, esse significado é importantíssimo para a saúde e, como disse a Marlise, para o bem-estar. Alguns dados da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente trazem indicadores um pouquinho maiores. É claro que essa contabilidade é muito difícil, porque algumas estatísticas consideram áreas rurais, municipais, outras não. Então, essa estatística é um pouco difícil. Mas, no âmbito do São Paulo 2040, do plano feito para São Paulo 2040, a ideia é que se atinja até 2040 24 metros quadrados por habitante. O dobro da orientação da Organização O dobro Mundial da orientação, com um patamar intermediário em 2025, em que se atinja já um percentual significativo, atingindo 24 em 2040. É claro que é extremamente ambicioso, mas é um plano. Quer dizer, existe um plano, existe um patamar de se chegar até lá. Uma outra coisa interessante, agora trazendo para discussão para os edifícios, é que surgiram no mundo, a partir da década do início do século XXI, políticas voluntárias para edifícios verdes que preconizam a obrigatoriedade de qualquer usuário dentro do edifício ter acesso ao exterior. Quer dizer, então já é uma relação do edifício com o exterior. As pessoas não precisam ficar mais engaioladas, fechadas, sem ter acesso ao exterior como visual, como arquiteturas anteriores preconizaram. Então hoje a tendência é de abertura. E em alguns países, por exemplo, 100% dos usuários têm que ter algum tipo de acesso ao exterior obrigatório no seu ambiente de trabalho, até para controlar se está de dia ou se está de noite. E essa tendência chegou no Brasil. Essas ferramentas verdes, estão sendo lentamente incorporadas à arquitetura contemporânea de hoje, e São Paulo é o maior expoente. A maior parte desses edifícios estão sendo construídos na cidade de São Paulo. Então isso, digamos, é uma boa notícia. Marcelo, eu sou muito otimista a respeito disso, mas quanto ao horizonte, eu sou um pouco pessimista. O horizonte, nem todas as pessoas poderão ter acesso no futuro, né? Já o horizonte foi roubado pela sucessão de grandes prédios. De grandes edifícios. Esse é um problema. Uma vez eu fiz uma pesquisa numa grande torre de escritórios em São Paulo, em que as pessoas reclamavam de um duplo sol, porque elas sentiam um sol vindo de uma fachada dentro do seu ambiente de trabalho, e tinha um edifício espelhado do lado que refletia o sol, e o sol entrava duplamente no mesmo ambiente. Isso por conta exatamente do que você falou. Então, existem situações drásticas, né? As mais dramáticas são roubar a visão da praia, do mar, né? Também, né? Em algumas cidades, como Rio de Janeiro, Salvador. Marlise, existe fortemente essa questão cultural no distanciamento entre as pessoas e a natureza? Existe uma certa concentração nos objetos tecnológicos e uma distância um pouco das coisas naturais, como se fossem ultrapassadas? Existe uma coisa bem interessante, que é
que está indo na contramão, né, de tudo que se fala em relação à sustentabilidade, que é as pessoas se isolarem, né, do ambiente, estão ali, mas não estão por conta até de usar muito celular, né, os smartphones com as músicas. Então, assim, elas se isolam, quase como se protegendo do barulho, do ruído e tudo mais. Eu acho que existe uma tendência a valorizar isso como sendo algo de status. Mas existe muita gente indo exatamente no sentido contrário, valorizando o andar de bicicleta, o estar junto com o outro, o ouvir mesmo o outro, ouvir os sons. Existe uma outra tendência que é muito forte, acho que existe no cotidiano, que é substituir um pouco, conviver com a tecnologia, não isolar-se dela, claro. Mas, porque eu acho que isso é impossível mesmo hoje em dia, isso é irreversível, mas não deixar de cuidar dessa interferência com as coisas naturais, né, com o ambiente saudável do verde. Eu tenho uma pesquisa, estou fazendo uma pesquisa com mais 9 países sobre futuro ambiental. E é interessante porque as pessoas aqui eles quiseram que fosse realmente em São Paulo, né, como eixo assim, de mudança, né, porque vem muita gente de todos os lugares e tem uma área interessante de estudo. E é interessante assim, uma coisa preocupante, quanto mais próximo a pessoa tem os parques, as áreas verdes, a proximidade que ela tem dessa vivência, mais ela valoriza e mais ela vê um futuro promissor. Quanto mais ela se distancia disso, que a gente pergunta do Brasil e do mundo, ela começa a se distanciar e aí chega até a falar, eu não sei o que acontece, eu não sei como vão ser esses parques e áreas verdes no mundo. Então, isso é preocupante porque as pessoas, quando a gente trabalha, né, em termos de mudanças de hábitos, mudanças de estilos de vida, há uma, digamos assim, uma volta a padrões que são mais culturais, até de religiões orientais, busca da espiritualidade, voltar a isso, porque por conta de deixar o mundo tão fora do sagrado, né? O sagrado na natureza deixou de existir, então eu posso destruí-lo. Ainda dentro dessa questão tecnológica, você mencionou uma certa surdez ambiental, mas agora com óculos da Google vamos ter também uma cegueira ambiental. Né? Olha, não foi uma tarefa fácil, mas conseguimos identificar aqui no Brasil um interessante caso de uso de uma área verde em benefício direto da saúde e do tratamento de doenças. Trata-se do Hospital Moinho de Ventos, em Porto Alegre, e do seu famoso bosque. Na solidão de um hospital, a natureza pode ser uma excelente companhia. Matilde acompanha o marido, que está em fase terminal. Há 8 meses, ela frequenta o ambiente hospitalar e busca um refúgio perto das árvores. O visual, assim, tu não está entre 4 paredes de cimento e a natureza. Estudos no mundo todo indicam que a convivência com áreas verdes pode ajudar na reabilitação dos pacientes. Em Porto Alegre, o Hospital Particular Moinhos de Vento reservou 10% do terreno para os jardins, que ocupam mais de 3.000 metros quadrados. A área verde do Hospital Moinhos de Vento é tão grande que passou a ser chamada de bosque. São mais de 800 árvores que foram plantadas há quase 100 anos, quando o hospital começou a ser construído. Um bosque que não é nativo, mas que é um bosque com várias espécies de árvores. E nós fizemos um levantamento, a gente tem as coordenadas de todas as árvores e temos todas elas catalogadas. Quem cuida dos jardins é o Emerson. A missão dele é manter a beleza natural que rodeia os pacientes, médicos e visitantes.
troca, molhação, limpeza, né? E podas, né? Tem que fazer bastante podas. Acha que o jardim que você cuida ajuda os pacientes, os visitantes? Com certeza. Às vezes o pessoal quer refletir, pensar, né? O pessoal tem dentro aí. Eles vão lá para baixo pro bosque, ficam aqui, ficam admirando o local, né? Nada melhor que flores para dar alegria pro pessoal, né? O trabalho delicado com as plantas rende elogios. Agora mesmo, a moça passou ali por mim ali, vai. Agora eu descobri quem é que deixa o jardim bonito, é você, né? Ué, obrigado. Eu tava molhando as florzinhas ali que estavam murchas, né? Há 9 anos foi construída uma passarela para fazer a ligação entre o prédio antigo e um novo centro clínico. A obra não causou nenhum impacto à natureza. Apesar da estrutura atravessar o bosque, não foi necessário cortar uma árvore sequer. E assim o bosque, com um século de vida, resiste ao concreto do hospital e faz a diferença na cura do corpo e até da alma de quem passa por aqui. A natureza conforta um pouco? Conforta. Eu acho que sim. Com certeza, esse verde faz bem às pessoas. Não é incomum, para não dizer até que é frequente, se encontrar pacientes que podem deambular, que podem sair do seu aposento, fazendo recuperação, passeando aqui durante o dia aqui no bosque. Vamos para mais um intervalo e na volta voltaremos a discutir a relação entre a saúde e o meio ambiente na cidade. Fique agora com as manchetes do Band News. Um estudo da Universidade de Michigan, publicado em 2008, comparou os efeitos do ambiente urbano e do ambiente natural sobre o cérebro. Alguns alunos da universidade foram chamados a caminhar por um parque arborizado e outros por uma rua movimentada, cheia de estímulos sensoriais de todos os tipos. Depois disso, foram submetidos a testes de concentração e memória. Os alunos que caminharam pelo ambiente urbano tiveram resultados significativamente piores. Sua capacidade intelectual foi sensivelmente prejudicada. A explicação está na sobrecarga de informações e estímulos que a cidade representa e que não pode ser absorvida pela mente. Marlise, nós podemos afirmar, como o jornal Boston Globe, numa das suas matérias, dizendo que a máquina humana é limitada, ela não consegue apreender toda a dimensão da cidade? Nossa percepção é seletiva, sem dúvida. A percepção ambiental que nós temos e a percepção de estímulos que nós temos é limitada. E ela perpassa por algumas coisas que podem ser significativas, são importantes naquele momento para a pessoa, culturais, que ela dá valor e prioriza. Seletividade, todos os nossos os órgãos do sentido estão sendo bombardeados ao mesmo tempo. Não é só o visual, todos, né? A sensação térmica e tudo mais. Então, nós temos nesse processo de percepção um processo outro que se chama habituação, que nós deixamos de lado algumas coisas e nos concentramos em outra e nos acostumamos a determinados estímulos. Nós chamamos de piloto automático. Algo como piloto automático. Que a gente pode ver que muitas pessoas falam assim, nossa, eu nem percebi que tinha lixo aqui. Porque tem lixo todos os dias e ela não percebe mais. Isso é muito perverso. Isso não é nada saudável, é muito perverso. Mas é um mecanismo humano, psicofisiológico, de fazer frente a tantas estimulações. Isso existe e a pessoa, quanto mais ela consegue perceber-se nas limitações do que faz essa seletividade, melhor o controle que ela vai ter sobre os estressores que a afetam na saúde. Então, mais ou menos assim que a gente trabalha, que ela perceba. Marcelo, como é que essas pesquisas repercutem assim nos estudantes de urbanismo? Existe uma porosidade, uma certa relação entre o resultado dessas pesquisas e a preocupação dos urbanistas? Olha, nós notamos nos alunos uma preocupação cada vez maior por esses temas. Hoje a palavra sustentabilidade, cidade, verde,
faz parte do repertório de todos os alunos, muito mais do que da minha geração, os arquitetos da minha geração, em que o verde era uma coisa bonita, mas não essencial. Hoje a gente nota nos nossos alunos o verde é uma questão essencial na arquitetura. Queria só fazer uma observação a respeito do que a Marlise comentou agora, Gabeira. Nós recebemos, há uns meses atrás, dois arquitetos holandeses para uma conferência na faculdade. E logo que eles abriram a conferência, eles, para espanto de todos, disseram: puxa, mas que cidade verde é São Paulo. Que concentração de verde é essa cidade. Aquilo causou um espanto, porque para nós a gente já não percebe mais o verde. O que pareceu é que para muita gente o verde urbano em muitas ruas está incorporado, a gente passa por ali e já nem nota mais o verde. Depois que eles falaram, nós começamos a notar, realmente a gente deixou até de perceber, a cidade já não tem muito, mas a gente deixou até de perceber o pouco que a cidade tem com essa convivência diária. Teve que chegar alguém e começar a nos dizer que a Avenida Brasil é verde, que a Rebouças tem verde, que uma série de avenidas dessa cidade tem muito verde e a gente deixou de reparar. Mas nós notamos nos alunos uma preocupação muito grande. Então, a próxima geração, os arquitetos e urbanistas, agora que estão se formando, vão produzir outras cidades, outra concepção que nós não tínhamos. O programa Capital Natural fica por aqui. Agradeço a presença dos nossos convidados, Marlise Bassani e também de Marcelo Romero. Espero reencontrá-los em outras vezes aqui, discutindo meio ambiente e saúde. Com muito prazer. Com muito prazer. Muito obrigada. Obrigado. Conecte-se à nossa rede através da nossa página no Facebook. Eu sou Fernando Gabeira. Continue com a gente.